Você com certeza já ouviu falar sobre as barbaridades que acontecem na indústria do couro. Mas será que você já ouviu falar sobre o que acontece na indústria da seda? E aí, pessoal do Vegflix, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Come Planta e bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu resolvi tocar nesse ponto que ainda é muito pouco falado, embora seja uma coisa milenar, não é mesmo? O cultivo da seda já desponta aí há mais de 5.000 anos. E você sabia que ele vem de um bichinho? Sim, a maioria da seda comercializada atualmente vem de uma espécie de mariposa chamada Bombyx mori. E a seda então é obtida na fase larval, ou seja, quando ela é uma lagarta e forma o seu casulo ou a sua crisálida, com filamentos de seda, como o próprio nome já diz. A seda, então, diz a lenda que foi descoberta por uma imperatriz chinesa há milhares de anos atrás, quando ela estava sentada tomando seu chá embaixo de uma árvore e de repente caiu uma crisálida dessas no chá dela, fazendo com que o bichinho da seda que estava dentro desse casulo saísse do casulo, infelizmente morrendo ali, no chá quente e sobrando os fios de seda. A partir de então, começou-se a utilizar estes fios para tecelagem. E claro, como você já deve saber, esse fio então, o fio de seda e todos os produtos que vêm a partir dele começam a ser artigos de desejo dessa classe mais abastada, dos mais ricos. Hoje em dia a produção de seda, que é chamada de sericultura, ela é muito difundida. Existem muitos maquinários pesados e são produzidos toneladas e toneladas desse tecido. Quais são os pontos negativos, então, Amanda, da produção da seda? Obviamente, é a exploração do animal. Para a produção da seda, da forma que a gente conhece hoje em dia, os animais eles são impedidos de viver livremente e são fervidos vivos para a obtenção do casulo. Por quê? É o dinheiro que manda, então eles estão visando ali casulos perfeitos para ter a menor possibilidade de perda possível de fios de seda. Então eles mergulham esses animais, dentro desses casulos em água fervente para as lagartas saírem dos casulos sem danificar os fios e aí então começa o processo de tecelagem. Além disso, existem alguns outros pontos muito cruéis. Quando a mariposa fêmea faz a postura dos seus ovos, que vão posteriormente virar essas lagartas e passarem pelo processo de metamorfose resultando nesse casulo, quando essas mariposas elas colocam os ovos, imediatamente após a postura, elas são trituradas vivas para poder então identificar alguma doença e caso haja, todos os ovos também são descartados. Os machos também não são poupados. Então, as mariposas macho, depois que ocorre o processo de acasalamento, são descartadas da mesma maneira. Para a produção de apenas 1 metro de tecido de seda, de 3 a 15.000 bichinhos são cozidos vivos. Existem métodos, como um método muito difundido por Mahatma Gandhi, de obtenção da seda, do tecido de sem prejudicar a vida desses animais. É chamado de seda ahimsa, ou seja, eles não fazem esse processo de ferver os casulos para que eles saiam intactos. Eles esperam o ciclo natural da mariposa, que seria concluir a sua metamorfose para aí então extrair o casulo. Porém, isso é até muito bonito na questão filosófica. Só que o que ocorre de fato é que muitas indústrias se apegam desse rótulo para conseguirem produzir a seda e colocarem o rótulo de seda ahimsa, ou seja, uma seda supostamente livre de crueldade, porém por trás das paredes das fábricas não é bem assim que acontece. Então é necessário tomar muito cuidado. O bom mesmo é procurar evitar 100% esse tecido e procurar substituí-lo por alternativas sem crueldade animal, que são os tecidos sintéticos ou então propriamente o algodão. Não podemos esquecer também de pontuar aqui uma questão fundamental
que é, além de toda a exploração desses animais, também há a exploração de humanos na indústria da seda. Muitas vezes, em países subdesenvolvidos, pessoas são contratadas para trabalhar praticamente em regime de servidão, sendo expostas ali a calor intenso, pois justamente nesse processo de produção, como eu disse para vocês, os casulos necessitam ser fervidos, então gera muitos acidentes de trabalho, muitas queimaduras e também é uma das indústrias que mais explora mão de obra infantil. Então, além de toda a questão da crueldade animal, temos essa questão ética também para com os humanos. Hoje em dia já existem tantos outros tecidos e tantas outras formas de se obter um tecido até parecido com a seda, como é o caso do tecido sintético do cetim, por exemplo. Por que que a gente vai insistir em adquirir um produto que tem essa carga tão negativa, que é tão carregado de exploração, tanto animal quanto humana? Por isso, da próxima vez que você considerar adquirir uma peça de seda, pense bem e faça uma escolha consciente e ética. Esse foi mais um vídeo, então, aqui do Vegflix, o seu universo veg em um só canal. Tchau!